Alô você! Estamos aqui hoje para mais uma aulinha do Fractal Revisa e o tema da nossa aula de hoje é lançamento oblíquo e também movimento circular uniforme. Vamos aqui recapitular o que a gente já trabalhou em sala de aula. Vamos lembrar de alguns detalhes. Quando é que vai acontecer o lançamento oblíquo? Bom, você tem algumas situações no cotidiano que você consegue perceber esse lançamento oblíquo. Quando você faz um arremesso de qualquer objeto, desde que você jogue ele de baixo para cima, a trajetória dele vai acabar sendo o quê? Um lançamento oblíquo. Se você fizer um ângulo reto, provavelmente não vai ser, tá certo? Agora, você vai perceber isso aí quando você tem lá, nos Jogos Olímpicos, por exemplo, quando o atleta vem correndo e faz um salto em distância, salto em altura, arremesso de dardo, arremesso de martelo, arremesso de disco, tudo isso vai estar envolvendo o quê? Lançamentos oblíquos. Até mesmo quando você vai assistir aquelas suas séries lá onde acontecem aquelas guerras, você vê que durante os combates, a pessoa pega vários arqueiros e vai atirar as flechas em direção ao campo inimigo. Você pode perceber que ele não atira em linha reta, ele já mira para onde? Para cima, porque ele vai fazer uma curvatura e vai estar atingindo. Então esses aí são alguns exemplos que a gente tem de lançamento oblíquo. Mas agora vamos trazer aqui para o mundo da física para a gente dar uma observada nesses detalhes. Bom, o lançamento oblíquo que a gente está considerando é um movimento no vácuo. Por quê? Lembrando que quando está no vácuo eu estou desconsiderando a resistência do ar, correto? Então vamos lá. Eu peguei aqui um movimento na forma de uma parábola e projetei os dois eixos cartesianos, x e y. Lá da matemática, peguei emprestado da matemática para a gente trabalhar aqui. Analisando aqui, eu tenho, a minha velocidade de lançamento, que é essa velocidade inicial, que aqui está, nesse eixo aqui. O que eu fiz? Eu projetei ela na direção de x e de y, então fiquei com o meu vetor nas componentes horizontal e vertical. E aí você vai observar o seguinte, que esse movimento está dentro daquela família de movimentos simultâneos que a gente falou. Porque ao mesmo tempo que está acontecendo um movimento na vertical, já que ele está subindo e depois descendo, existe também um movimento na horizontal, já que ele está se deslocando para frente. Então a gente chama isso de movimentos simultâneos. Aqui eu vou separar o movimento então na parte vertical e na parte horizontal, tá certo? Então vamos lá. Quando acontece esse movimento aqui, a soma dos dois movimentos me dá o lançamento oblíquo. E o que une os dois movimentos? O tempo. O tempo é a grandeza física que está unindo esses dois movimentos, tá certo? Então, vem comigo aqui. Eu faço um lançamento e esse meu objeto vai cair lá na frente. A distância de onde eu fiz o lançamento para onde o objeto caiu, eu vou chamar de alcance. E eu consigo calcular esse alcance levando em consideração a velocidade de lançamento ao quadrado multiplicado pelo seno de 2 vezes o ângulo de lançamento. Como assim? Se eu lançar com um ângulo de 30, então na hora que eu for fazer o cálculo vai ser 2 vezes 30. Eu vou fazer o cálculo com um ângulo de quê? De 60 graus, certo? Então vai ser velocidade de lançamento ao quadrado, seno do ângulo, o dobro do seno do ângulo, dividido pela gravidade no local, certo? Então aqui, mais uma vez, estamos falando de vetores, tem alguns detalhes que a gente precisa observar. Como falando de vetores, ao longo de toda a trajetória, eu vou ter essa soma vetorial, onde o meu V vai ser o quê? Vx mais Vy. No início, é a velocidade o quê? De lançamento. Aqui, vamos observar uns detalhes. No ponto mais alto da minha trajetória, do meu voo, esse ponto aqui, que a gente pode chamar ele de apogeu, né? Ou o ápice, o que vai acontecer? Nesse momento aqui, quando ele chega no ponto mais alto, eu não tenho mais o quê? Velocidade na vertical. Ela zera. Por quê? A partir daí ele começa o quê? A cair. Lembra lá das nossas aulinhas de movimento vertical? Então, exatamente isso. Então, nesse ponto mais alto, a minha velocidade acaba sendo só o quê? A velocidade na direção horizontal. E aí, nós vamos lembrar o seguinte, como estamos no vácuo, na horizontal, a minha velocidade vai ser o quê? Constante, porque não tem nada para frear ele. E na vertical, vai ser o quê? Um movimento variado. Então, vamos observar isso aqui. Essa aqui, quando eu vou transformar essa soma vetorial em soma escalar, vai virar o teorema de Pitágoras. Então, feito isso, conseguimos calcular a minha velocidade em qualquer ponto da minha trajetória. Mas aqui agora vai se fazer necessário também eu saber qual é o valor dessa velocidade, ou só na horizontal ou só na vertical, que são as componentes. Então como é que eu faço isso? Muito simples, conforme a gente já trabalhou, a minha componente x vai ser a velocidade de lançamento multiplicado pelo cosseno do ângulo de lançamento. E a minha componente y? A minha componente y
vai ser minha velocidade inicial de y, será a velocidade inicial vezes o seno do ângulo de lançamento. Com isso, eu consigo fazer o quê? O cálculo das minhas velocidades, tanto a componente vertical como a componente horizontal. Por que isso? Porque aqui eu vou estudar esse movimento Vx na horizontal, onde o movimento é uniforme, então eu consigo calcular o quê? A distância dele na horizontal que eu chamei de alcance, será a velocidade dele multiplicado pelo tempo de voo da trajetória do meu projétil ou do meu objeto, correto? E na vertical? Na vertical, como eu tenho um movimento variado e a minha aceleração aqui é a gravidade, que é constante, meu movimento é um movimento uniformemente variado. Então, quais são as relações? Vamos lá. Para a velocidade, eu tenho que a velocidade final será igual à velocidade inicial menos, por que menos? Porque eu estou jogando ele contra a gravidade, menos a gravidade vezes o tempo. Fazendo a generalização da equação de Torricelli, ó, velocidade final ao quadrado será velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. Uso muito essa relação aqui, ó, para calcular a altura máxima. E se eu quiser trabalhar com altura também, eu tenho aqui, ó, a variação da altura será igual a velocidade inicial vezes o tempo menos a gravidade, que multiplica o tempo ao quadrado, isso tudo sobre 2. Tranquilinho, né? Então é só pegar e fazer as nossas relações. Lembrando, senhores, que de ponto mais alto para frente, voltou a ser o quê? Um lançamento horizontal. Então a gente continua trabalhando na ideia de lançamento vertical e lançamento horizontal junto com o lançamento oblíquo. Então, junto com o lançamento horizontal dando o lançamento oblíquo. Você pode ver que você pode fatiar a sua análise em vários pedacinhos para você fazer esse cálculo aí, tá certo? Bom, aqui agora, quando a gente vai falar do alcance, geralmente isso aqui são questões teóricas. Quando o atleta olímpico vai fazer o arremesso, por mais que ele consiga treinar bastante e ter sempre a mesma velocidade de saída do objeto, muitas vezes ele chega nessa limitação, porque ele vai estar no máximo dele. Como é que ele vai fazer para melhorar a marca dele? A marca dele vai melhorar quando ele conseguir pegar o ângulo perfeito. E quem vai ser o ângulo perfeito? É o ângulo de 45 graus. Então, o alcance vai ser máximo quando o ângulo de lançamento for 45 graus. Mas por que isso? Vamos lembrar? Olha aqui, quando eu falo de alcance, a velocidade é a mesma que ele vai conseguir no treino dele. A gravidade. Esse ângulo aqui, ó, o seno, você lembra que o seno vai de menos 1 até mais 1? Então, quando o seno for 1, o meu valor vai ser máximo. E quando que o seno é 1? Quando é seno de 90 graus. Qual a metade de 90? 45 graus. Por isso que aqui o alcance é máximo. E aí tem um outro detalhezinho. Imagine você fazer um lançamento aqui, ó, de um ângulo de 10 graus. Você vai ter esse alcance aqui. E aí, fala, não, 10 graus. Não, agora eu vou lançar com um ângulo de 80 graus. O que vai acontecer? Ele vai chegar no mesmo lugar. Como assim? Por que vai acontecer isso? Porque esses ângulos são complementares. Lembra do que são ângulos complementares? Se eu somar o 10 com 80 vai dar quanto? 90. E toda vez que minha velocidade de lançamento é a mesma, para ângulos complementares, o alcance vai ser o mesmo. Tá certo? Então esses aí são alguns detalhes para a gente estar fazendo. Tá certo? Bom, então vamos andar mais um pouquinho? Bom, pessoal, agora, dando sequência à nossa aula, já falamos de lançamento oblíquo, agora vamos falar de movimentos circulares. Especificamente, vamos trabalhar com a parte de movimentos circular e uniforme. Então, vamos lá. Vamos lembrar que o movimento circular tem algumas características bem peculiares. É uma matéria bem tranquila e você vai ver que é bem suave de se entender isso aqui. Imagine aqui que eu tenho um móvel que está contornando uma rotatória. Ou um queijinho, como o pessoal fala aqui no Goiás, né? Assim? Então, ele está fazendo aqui um deslocamento, ele vai sair aqui dessa posição 1 para a posição 2. Para uma pessoa que está dentro do veículo, vai acabar parecendo que é só o quê? Um movimento linear, não é isso? Só que aqui, se eu analisar esse movimento linear, o que eu vou ter? De S1 para S2, eu vou ter um ΔS. Se eu dividir pelo tempo que eu gastei para fazer esse movimento, eu tenho um ΔT. ΔS sobre ΔT vai me dar o quê? Vai me dar uma velocidade. Bom, essa velocidade aqui é a nossa velha conhecida velocidade. Pode ser uma velocidade média, pode ser uma velocidade instantânea, tá certo? Nós temos isso aqui. Agora imagine que você tem, nessa mesma situação, tem aqui um drone olhando por cima dessa rotatória fazendo a filmagem desse movimento. Se você analisar aqui, considerando o centro
da minha rotatória, eu vou ter um ângulo de abertura em relação ao quê? À origem dos espaços, que é esse ângulo que eu chamei de θ1. Quando ele desloca da posição 1 para a posição 2, eu vou ver que eu vou ter o quê? Um novo ângulo em relação à origem, que é o θ2. Se eu calcular essa variação, que é o final mais inicial, eu tenho aqui uma variação angular. Então, olha só, a variação angular dividido pelo intervalo de tempo vai me dar o quê? Toda vez que eu tenho a tarefa dividida pelo tempo, eu tenho uma ideia de quê? De velocidade. Então, aqui, da mesma forma, eu vou ter o quê? A minha velocidade angular. Então, a velocidade angular é representada pela letra ômega, que parece um W, né? E vai me dar o quê? A variação do ângulo pelo tempo. E a unidade de medida vai ser radianos por segundos. Correto? Bom, aí agora temos alguns detalhes. Quando esse móvel completa uma volta, ele vai ter andado quantos graus? 360 graus, correto? Mas e se eu quiser essa medida em radianos? Vai ser o quê? 2π. Então vamos lembrar que 360 graus equivale a 2π radiano. Então colocando aqui, a minha velocidade angular vai ser dada por 2π dividido pelo tempo. Aí vai entrar no detalhe. Lembra que a gente falou que o tempo que ele gasta para completar uma volta, a gente dá um nome especial para esse tempo. A gente chama de quê? De período. Então, vai ser 2π dividido por T maiúsculo, que é o período. Correto? Então, o que é o período? É o tempo que é necessário para o meu móvel completar uma volta. Agora, esse móvel, por diversas vezes, ele dá o quê? Várias e várias voltas. E aí eu quero saber o seguinte, na unidade de tempo que eu estou medindo, seja em segundos, minutos ou horas, quantas voltas ele vai dar? Aí eu estou falando de quê? Estou falando da frequência, que é o quê? O inverso do período. Esse meu período aqui, eu posso colocar como sendo 1 dividido pela frequência. Então, colocando essa relação aqui, eu vou ter que minha velocidade angular também pode ser calculada por 2π vezes f. Então, eu tenho essas três formas de calcular o quê? A minha velocidade angular, correto? E aí, faz necessário fazer uma relação entre a velocidade linear e angular. Por quê? Imagine que você está com a bicicleta, você levanta a bicicleta e começa a pedalar. O que está acontecendo com a roda? Ela está girando em torno do próprio eixo. Então, está tendo aqui um movimento o quê? Movimento angular dele ali, né? Você pode ter um movimento circular. Quando você coloca essa bicicleta no chão e você pedala e vai saindo com ela, ao mesmo tempo que ela está girando em torno do eixo, está deslocando para frente. Então, eu passo a ter também o quê? Um movimento linear. Daí, você vai ver a relação que, quando eu quero uma grandeza linear comparado com a grandeza angular, basta eu fazer o quê? Basta eu pegar aqui, ó. Imagina, a posição vai ser o espaço angular inicial vezes o raio. E no caso da velocidade? A minha velocidade vai ser a velocidade angular vezes o raio. E no caso da aceleração, a minha aceleração vai ser igual à minha aceleração angular vezes o raio. Aqui você tem a relação entre linear e angular. Correto? Bom, quando a gente vai falar do movimento circular, é basicamente isso. Aí agora a gente vai para alguns detalhes. Como estou falando de um movimento circular uniforme, vamos lembrar, por que o movimento é uniforme? Porque a velocidade dele é constante e diferente de zero. Aí nós vamos ver o seguinte, a minha velocidade é sempre tangente à trajetória. Então o meu vetor velocidade aqui possui o mesmo módulo em qualquer instante da trajetória. Mas perceba que esse vetor velocidade, ele está mudando o quê? A direção e o sentido. Opa, peraí. Se mudou a direção e o sentido, quer dizer que tem uma grandeza física modificando esse vetor velocidade. Quem que é a grandeza física que modifica ele? A aceleração, que está apontando para o centro, que eu chamo de aceleração centrípeta. Então, o primeiro cuidado que você tem que ter é o seguinte. O movimento uniforme, a aceleração sempre é zero? Cuidado. Se o movimento for retilíneo, tudo bem, a aceleração dele vai ser zero. Mas se o movimento for escalar, ele vai ter, se o movimento for circular, ele vai ter uma aceleração diferente de zero, que é a minha aceleração centrípeta, que é dada pela velocidade ao quadrado sobre o raio. E uma outra forma de você calcular é aqui, ó, usando essa relação. No lugar do V, você coloca o ômega R, então você vai ter que a aceleração centrípeta também pode ser dada por ômega ao quadrado vezes o raio. E continua sendo dado em metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, cuidado com isso daí, porque nós temos esse detalhe. Outro detalhe muito importante dentro de movimento circular é a parte de transmissão.
A parte de transmissão pode se dar por cabos ou por engrenagens. E aqui você vai lembrar o seguinte, primeiro o exemplo mais simples que tem pode ser o da bicicleta, que é o quê? Catraca, coroa. O que vai acontecer aqui? Quando eu tenho essa relação aqui sem deslizamento, tanto por correias como por engrenagem, a minha velocidade linear é a mesma em qualquer ponto aqui dessa correia. E o sentido aqui, ó, de todo mundo é o mesmo. Se esse gira para cá, esse gira no mesmo sentido. Já no sistema de engrenagens, o que vai acontecer? Se esse está se movimentando para cá, no sentido horário, esse vai estar se movimentando para lá, no sentido anti-horário. É só isso que vai mudar de um para o outro. Porque aqui, dessa relação, como V é igual a ômega R, eu posso colocar o seguinte, ó, ômega A vezes RA, que será ômega B vezes RB. E aqui eu coloco o quê? 2π/T ou 2πf, faço a simplificação e vou achar que assim, ó, que a frequência de A vezes o raio de A é igual à frequência de B vezes o raio de B. Esta relaçãozinha aqui é muito utilizado para fazer os cálculos. Certo? Um outro detalhe é que quando eu venho para esse acoplamento que uma está junto com a outra, vem comigo aqui, ó. Imagina isso aqui, que está girando. Esse ponto A vai chegar aqui ao mesmo tempo que esse B chega de cá. Então, quando isso acontece, o que eu tenho? Que a minha velocidade angular é a mesma. Angular, linear. Como a velocidade angular é a mesma, eu posso fazer essa relação aqui, ó, que a velocidade linear de A sobre o raio de A é igual à velocidade linear de B sobre o raio de B, que vai me dar a informação constante. Então, você percebe que são muitos detalhes, mas nada que vai estar assustando você, tá certo? Bom, agora vamos fazer uns exercícios para você ver que você sabe tudo. Bom, então, vamos resolver aqui alguns exercícios da sua lista obrigatória. A questão 2 fala o seguinte. No Campeonato Paulista de Futebol, um famoso jogador nos presenteou com um lindo gol, no qual, ao correr para receber um lançamento de um dos atacantes, o goleador fenomenal parou a bola no peito do pé e a chutou certeira ao gol. Analisando a jogada pela TV, verifica-se que a bola é chutada pelo armador da jogada a partir do chão com a velocidade inicial de 20 metros por segundo, fazendo um ângulo horizontal de 45 graus para cima. São dados que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e que a raiz de 2 é 1,4. Determine a distância horizontal percorrida pela bola entre o seu lançamento até a posição do recebimento pelo artilheiro, que é o goleador fenomenal. E na letra B, ele quer saber o seguinte, no instante do lançamento da bola, o artilheiro estava a 16 metros de distância da posição em que ele estimou que a bola cairia e, ao perceber o início da jogada, corre para receber a bola. A direção do movimento do artilheiro é perpendicular à trajetória da bola, como mostra a figura. Qual é a velocidade média do artilheiro para que ele alcance a bola imediatamente antes dela tocar o gramado? Então, temos aí a situação do exercício, que é uma situação de lançamento oblíquo. Eu coloquei aqui em perspectiva. Ó. Esse jogador aqui vai fazer o quê? Um cruzamento para esse. Então, ele vai correr em direção ao gol. Eles vão encontrar exatamente aqui, onde ele bate a bola e faz o gol. Do B até esse ponto aqui, vai ser um lançamento oblíquo. E ele pergunta para a gente o quê? Ele quer saber qual a distância que essa bola viajou. Ou seja, o que ele está querendo saber? O alcance. Então, vamos lá. O alcance, então, será... Eu tenho os dados ali. Alcance, posso calcular como sendo velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2θ dividido pela gravidade. Ok? Lembra dessa relaçãozinha? Aqui vai ficar bem mais simples a gente calcular. Então, eu tenho que o alcance será 20 ao quadrado vezes o seno de 2 vezes 45 graus sobre a gravidade, que é 10. Daqui eu tenho 20 ao quadrado, 400, vezes o seno de 90 graus, tudo isso sobre 10. Aqui eu posso simplificar esse com esse. Quanto que vale o seno de 90? O seno de 90 vale 1. Então, eu tenho que o meu alcance, né, o meu cruzamento, foi de 40
metros. E aí? Fácil ou difícil? Tranquilinho, né? Então, essa aqui foi a letra A. A letra B, ele fala o seguinte, ele quer saber qual é a velocidade média que esse artilheiro vai desenvolver para conseguir chegar aqui no tempo estimado. E ele me falou que essa distância aqui, ó, desse pedacinho, é de 16 metros. Bom, para que eu possa calcular a velocidade média dele, eu vou precisar saber o deslocamento dele dividido pelo tempo. Esse deslocamento eu já tenho, que é 16 metros. O que eu preciso saber? Eu preciso saber o tempo, correto? E para saber o tempo, eu vou ter que usar as outras relaçõezinhas do lançamento oblíquo. Qual um dos caminhos para a gente resolver? Bom, como eu já tenho alcance, eu vou observar o seguinte, que o alcance vai ser a minha componente x vezes o tempo. Ah, professor, mas eu não tenho a componente x, mas eu tenho condições de calculá-la. A minha componente x será igual à velocidade inicial vezes o cosseno de θ. Lembra dessa? Então, vamos lá. Ó. A minha componente x será 20 vezes o cosseno de 45 graus. Então, nós temos que vai ser 20 vezes raiz de 2 sobre 2. E ele me pediu para usar o quê? A raiz de 2 valendo 1,4. Então, daqui, simplificando isso aqui, eu vou ter, ó, cortando esse com esse, nós temos que o meu Vx será igual a 10, que multiplica 1,4. Então, nós temos com a componente x como sendo 14 metros por segundo. Correto? Bom, agora eu vou jogar aqui, ó. Então, eu tenho que o meu alcance é 40, que eu calculei na letra A. O meu Vx é 14 e eu quero o tempo. Fazendo os devidos cálculos, você vai ter aqui 40 sobre 14. Simplificar aqui, por 2 aqui vai dar 20, por 2 aqui vai dar 7 segundos. Não vou efetuar esse cálculo, vou jogar aquela fraçãozinha ali. Então aqui agora, ó, trazendo para cá, vai ficar 16 sobre 27. O que nós temos? Divisão de fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então eu tenho aqui 16 que multiplica 7 sobre 20. E aqui nós vamos ter 5,6 metros por segundo. Essa vai ser a velocidade média desse atacante. Então você percebe que é um exercício muito rico, tem muitas informações, mas que a gente vai devagarzinho e a gente consegue resolver. Belezinha? Vamos fazer mais um? Bom, então aqui na questão número 12 da sua lista obrigatória diz assim: uma cinta funciona solidária com 2 cilindros de raio 10 e 50 centímetros. Supondo que o cilindro maior tem uma frequência de rotação igual a 60 RPM, determine qual a frequência de rotação do cilindro menor e qual a velocidade linear da cinta. Pessoal, quando ele fala que ele é solidária, quer dizer que vai fazer o quê? O movimento com a mesma velocidade sem acontecer o quê? O deslizamento. Então aqui é aquela relação, eu fiz um esqueminha para te mostrar aqui, onde eu tenho um sistema de 2 cilindros, em perspectiva aqui, né, eu fiz o corte, que estão envolvidos por uma cinta e está tendo um movimento circular aqui. O que nós vamos fazer? Transmissão do movimento circular, que vai ser raio de A vezes a frequência de A, vai ser igual ao raio de B vezes a frequência de B. Nesse caso aqui, eu não vou precisar transformar para o sistema internacional o raio para centímetros. Por que não? Porque dos dois lados vão estar em centímetros. E eu vou achar a frequência o quê? Em RPMs. Então, ó, o raio A tem 10 centímetros. A frequência A é o que eu quero saber. O raio B tem 50 centímetros. E a frequência B tem 60 RPMs, ou seja, 60 rotações por minuto. Bom, eu posso passar aqui a simplificação, cancelo aqui esse zero com esse. Então, quer dizer que a minha frequência de A vai ser igual a 5 vezes 60, que é 300 RPMs. 300 rotações por minuto. Na letra B, ele quer saber qual a velocidade linear. Para isso, eu vou fazer o quê? V é igual a ômega R. Correto? Bom, basta calcular a velocidade angular. Você lembra que a velocidade angular, eu posso calcular ela como sendo 2π
vezes F. Nesse caso aqui, então, eu posso escolher qualquer um dos dois. Vamos pegar aqui essa frequência B de 60 RPMs, porque eu vou ter que fazer uma transformação nesse caso, tá? Aqui eu preciso fazer no sistema internacional. Como é que eu transformo de RPM para Hertz ou para rotações por segundos? Basta dividir por 60, que eu vou achar o quê? 1 Hertz. Essa vai ser a frequência B. Então, calculando para B, nós vamos ter aqui, ó, a velocidade vai ser 2π vezes a frequência B vezes o raio B, correto? Então, minha velocidade será 2π, frequência B, que é 1 Hz, vezes o raio de B, que é 50 centímetros. Na hora que eu fizer o cálculo aqui, eu vou ter aqui, ó, 100 π centímetros por segundos ou 1 π metros por segundos. Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. Vamos fazer mais um? Bom, então a questão 19 da sua lista obrigatória diz assim: considere um modelo atômico em que um elétron descreve em torno do núcleo um movimento circular e uniforme com velocidade de módulo igual a 2 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. E raio de órbita igual a 5 vezes 10 elevado a menos 11 metros. Determine, letra A, o módulo da velocidade angular do elétron. Letra B, o período orbital do elétron, adote π igual a 3. Letra C, a aceleração do elétron. Bom, então vamos lá. Ele dá para a gente essa informação, eu fiz um esqueminha aqui do átomo, onde eu coloquei o elétron girando em torno do núcleo. Se eu quero saber a velocidade angular, o que eu preciso saber aqui então? Ó, eu tenho raio e velocidade linear. Posso usar aquela relaçãozinha, que o quê? Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio, V igual a ômega R. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? 2 vezes 10 a sexta será igual a ômega, que multiplica 5 vezes 10 a menos 11. Esse 5 vezes 10 a menos 11 está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter aqui que o meu ômega será 2 vezes 10 a sexta sobre 5 vezes 10 a menos 11. Dividindo o 2 pelo 5, nós vamos encontrar 0,4. Esse 10 a menos 11, na hora que passa para cima, vai mudar o sinal. Então, vai ficar 10 a mais 11. 6 com 11 vai dar 17. Escrevendo aqui notação científica, a minha velocidade angular, então, vai ficar 4 vezes 10 elevado a 16 radianos por segundos. Você vê que é tranquilo, é bem simples, você acaba, às vezes, falando, um elétron em torno de um núcleo, o aluno já pensa, nossa, deve ser difícil. Não é, uma aplicaçãozinha simples, tá vendo? Na letra B, ele pediu o período orbital, que é o tempo que ele gasta para completar uma volta. E falou ainda que era para considerar o π valendo 3. Bom, como é que a gente vai fazer para achar este período aí? Se você lembrar, posso fazer aqui, ó, ômega vai ser igual a 2π sobre t. Lembra dessa? Então pronto, ó. Então só substituindo aqui então, nós vamos ter 4 vezes 10 a 16, 2 vezes 3 sobre t. Vou passar o t multiplicando e vou passar aqui embaixo dividindo. Voltei então. T será igual a 2 vezes 3 sobre 4 vezes 10 a 16. Então, aqui simplificando, o 2 com o 4 vai dar 2, o 3 com o 2 vai dar 1,5. Esse 10 a 16 sobe, negativo, menos 16 segundos. Então, o período vai ser 1,5 vezes 10 elevado a menos 16 segundos. Tranquilinho? E na letra C ele pede a aceleração, só que ele não fala aceleração centrípeta. É muito comum o aluno pensar, peraí, ele falou em movimento circular uniforme. Quando o movimento uniforme não tem aceleração. Opa, cuidado. Lembra que a gente já conversou? Quando o movimento é circular, eu tenho uma aceleração. Quando ele é circular e uniforme, vai ser aceleração o quê?
centrípeta, apontada para o centro. Então, como é que eu calculo ela? A minha aceleração centrípeta, V ao quadrado, sobre R, que vai ficar então, ó, 2 vezes 10 a sexta ao quadrado, sobre o raio, que é 5 vezes 10 menos 11. Então, aqui, nós teremos uma aceleração centrípeta de 4 vezes 10 elevado a 12 sobre 5 vezes 10 a menos 11. Então, aqui, 4 dividido por 5 vai dar 0,8. O menos 11 só positivo, 11 com 12 vai dar 23 positivo. Então, aqui ajustando, para colocar em notação científica, 8 vezes 10 elevado a 22 metros por segundo ao quadrado. Tá aí, mais uma aulinha nossa do Fractal Revisa. Estude bastante, tire boas notas. Sucesso!